Glória a Jesus. Livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 4. Livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. O salmista Davi está dizendo, no capítulo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Podei vos assentar. Senhor Deus, é a tua palavra. Já oramos, já participamos do louvor. Chegou o momento importante no culto, onde a tua igreja senta para ouvir a voz do Senhor. E eu me coloco à tua inteira disposição. Fala através da minha vida, não o que eu penso, o que eu acho, mas aquilo que é a vontade do Senhor. Meu Deus, para abençoar o teu povo nessa manhã, eu repreendo toda distração, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, nos distrair. Meu Deus, toda preocupação em excesso, toda ansiedade, todo nervosismo caia por terra. Acalma o nosso coração, quebranta o nosso coração, aumenta a nossa fé. Fala conosco, em o nome de Jesus. Levanta o teu rosto, olha aqui para o altar. A Bíblia está dizendo, o salmista Davi está dizendo assim: olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Primeiro ponto aqui que Davi está dizendo: Deus se importa com os nossos projetos. Deus se importa e Deus valoriza os teus sonhos. E quando você entrega o seu caminho, quando você se agrada do Senhor, quando você tem alegria nas coisas de Deus, quando você tem prazer, por exemplo, hoje é quarta-feira, eu me agrado disso. Hoje é domingo, eu me agrado disso. Eu me agrado de ir à casa do Senhor, eu me agrado de participar do louvor, eu me agrado de ser um dizimista, eu me agrado de participar da corrente. A Bíblia diz que quando você se agrada dessas coisas, os desejos do nosso coração, os teus sonhos, Deus se torna realidade. Quantos aqui têm sonhos? Vou perguntar de novo. Quantos aqui têm sonhos? Levanta a sua mão. E Deus conhece esse sonho. Então, irmãos, olha aqui para o altar. É muito forte a palavra dessa manhã. A Bíblia diz, falando sobre sonhos, 100% aqui levantou a mão dizendo: eu tenho sonho. A Bíblia fala que José, ele era conhecido como o sonhador. José do Egito, filho de Jacó, ele foi conhecido como o sonhador. E José, ele teve um sonho muito grande. José sonhava coisas grandes. A Bíblia diz que ele teve um sonho, e ele começou a contar para os seus irmãos. E a Bíblia diz que só pelo fato de José ser o sonhador, ele já era odiado. Tem pessoas que vão te perseguir não pelo aquilo que você fez, só porque você tem sonhos. José era perseguido só porque ele sonhava alto. José tinha grandes projetos. Coloca o texto aqui, por favor, Dani. Gênesis 37, 5. Vamos ver um dos sonhos aqui de José, só para você entender. Gênesis 37, 5. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Olha isso.
só porque José teve um sonho, ele passa a ser odiado pelos irmãos. Não estou falando aqui dos vizinhos de alguém na rua, pelos seus irmãos dentro de casa. Coloca o texto aqui, ao próximo versículo, versículo 6. Pois ele disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Então ele começa a contar, pode colocar mais aí, Dani, versículo 7. Estávamos nós atando molhos do campo, eis que o meu molho, ou eis que o meu feixe, levantou e ficou em pé, e os vossos molhos, ou os vossos feixes, rodeavam e se inclinavam diante do meu. José fala assim: olha, eu tive um sonho, eis que o meu feixe, ele fica de pé, e os seus feixes se inclinam diante do meu. Olha os sonhos de José. Era aquele que um dia queria governar sobre alguma coisa. José um dia, ele queria representar alguma coisa. Ele queria que um dia a circunstância se curvasse diante dele. Era o sonho de José. Então o primeiro ponto aqui, irmão, José sonhava coisas grandes. Mas teve um determinado momento da sua vida que José agora está numa cisterna. Coloca o texto aqui de Gênesis 37, no versículo 23, olha isso. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Versículo 24, olha o que diz, olha. E tomando, lançaram na cova, ou numa cisterna, mas a cova estava vazia e não havia água nela. Irmãos, José, aquele que sonhava com grandes coisas, de um dia estar governando, de um dia o seu feixe de pé, e as circunstâncias ali se curvando diante de José, agora ele está numa cisterna, numa cova, num buraco, num poço. José não sonhou, entenda, olha aqui, preste atenção, José não sonhou em estar numa cisterna. Não fazia parte do sonho de José de ser lançado numa cisterna. Aconteceu. Aonde José estava ali lançado, já despido da sua túnica e numa cisterna, não tinha nada a ver com o sonho de José. O sonho de José era estar num palácio, não numa cisterna. O que isso representa? Trazendo para os dias de hoje. Se você está vivendo algo de ruim, que não tem nada a ver com o seu sonho, é porque ainda não é o fim. José estava num poço, e aquele poço não tinha nada a ver com o sonho dele. Qual que é a conclusão de José? Ainda não é o fim. A situação que você vive hoje de algo ruim, se não tem nada a ver com o seu projeto, se não tem nada a ver com o seu sonho, eu estou dizendo para você nessa manhã, ainda não é o fim. Pastor, eu sonhei com isso, hoje estou vivendo uma outra coisa. Então, irmão, creia, o Deus que foi com José está dizendo para você, ainda não é o fim. Pastor, minha vida hoje não tem nada a ver com os meus sonhos. Então entenda, não chegou o fim. Assim como Deus tira José do poço e coloca ele agora no palácio como autoridade, é o que Deus vai fazer com a sua vida. Deus vai tirar aquilo que está no poço, na cisterna, e vai colocar no lugar do sonho. Deus vai tirar a sua família que de repente está no poço e vai colocar no lugar do sonho. Vai dando glória a Deus. Deus vai tirar o seu casamento que hoje está no poço e vai colocar no lugar do sonho. Deus vai pegar a sua vida financeira que de repente hoje está na cisterna e Deus vai colocar no lugar do sonho. Deus vai pegar a sua saúde que de repente hoje está no poço e Deus vai colocar no lugar do sonho, porque Deus é um Deus de promessa. Levanta as suas mãos e aplauda o Senhor Jesus. Por que José não parou? Por que José não parou? Por que José não pediu a morte na cisterna? Porque ele sabia o que ele estava vivendo naquele momento não tinha nada a ver com o sonho dele.
o que impulsionava José, o que fazia José caminhar quando ele lembrava do sonho. Isso aqui não tem nada a ver com o meu sonho, então eu não vou parar. Meu irmão, se o que você está vivendo hoje não tem nada a ver com o seu sonho, não pare de andar. É isso que impulsionava José. Agora ele estava numa cisterna e não tinha nada a ver com o sonho dele. Se aquilo que você está vivendo hoje não tem nada a ver ainda com o seu projeto, está longe, não é o fim, não pare. José não parou, e olha o que aconteceu com a vida dele. Coloca o texto aqui, Gênesis 41, no versículo 41, Gênesis capítulo 41, versículo também 41, diz assim: disse mais Faraó a José: vê, eu vou colocar o seu poço sobre toda a terra do Egito. Versículo 42 diz assim: e Faraó tirou da mão o seu anel de sinete e colocou na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Versículo 43, olha isso, 43. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam dia dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Agora o sonho de José estava sendo realizado. Faraó fala assim: vocês vão todos agora ajoelhar, todos vão se inclinar diante de José. Meu irmão, entenda, aquilo, o problema que te jogou no poço, o problema que colocou a sua família na cisterna, é aquele problema que vai inclinar diante de você amanhã, porque o nosso Deus é o Deus de promessa. Levanta as suas mãos e aplauda o Senhor Jesus. José sonhou: eu quero as circunstâncias circunvando diante de mim. Era o sonho de José: eu quero governar. Agora bate com o sonho, agora tem tudo a ver com o sonho. Ele não desistiu. Olha para a vida de José, o que ele passou: vendido como escravo pelos irmãos, foi preso, injuriado pela mulher de Potifar, passou várias fases de deserto. José passou, mas não parou, porque aquilo que ele passava não tinha nada a ver com o sonho. E as pessoas jogaram ele na cisterna. E as pessoas que jogaram ele na cisterna agora estavam se curvando diante dele. O que eu quero dizer para você nessa manhã: o problema ou a situação que te colocou numa cisterna, amanhã vai se curvar, vai se inclinar diante de você. Assim é o nosso Deus. Se a sua vida hoje não tem nada a ver com o seu sonho, não pare, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé nessa manhã. Você que tem sonhos, você que tem projeto, você que sonha com restauração, você que sonha com libertação, você que sonha com uma reviravolta na sua vida. E se de repente o que você vive hoje não tem nada a ver com o sonho, Deus está dizendo: ainda não é o fim. Não é o fim. Não pare. Caminhe, prossiga, porque Deus vai realizar os teus sonhos. Nós lemos lá Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor ou confia nele, e o mais Ele fará. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o Deus de José. O Senhor alimentou o sonho de José até o fim. Teve um momento na vida de José que nada estava de acordo com o sonho dele. Ele sonhou, meu Deus, em ser um governador. Ele sonha em ser alguém na vida. Ele tinha grandes sonhos, mas no momento ele estava numa cisterna, e aquela cisterna não tinha nada a ver com o sonho dele. E ele continua caminhando, e ele continua caminhando, e o Senhor abençoa a vida de José. O Senhor realiza o sonho de José. Meu Deus, esse meu irmão que tem grandes sonhos, grandes projetos,
mas de repente o que ele vive hoje não tem nada a ver com o projeto que ele sonhou, não tem nada a ver com o sonho. Em nome de Jesus, meu Deus, restaura, meu Deus, dê força, meu Deus, que esse meu irmão possa continuar a caminhada. Aquilo que jogou ele na cisterna hoje, amanhã vai se inclinar diante dele. Em nome de Jesus, realiza os nossos sonhos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, diga glória, diga aleluia. Se o teu sonho não foi realizado ainda, não pare, não pare, não pare, ainda não é o fim, em nome de Jesus. Podem vos assentar. Glória a Deus. Nós vamos agora consagrar ao Senhor o dízimo, a oferta. Isso. Esse envelope branco e azul é do dízimo, branco e vermelho é da oferta. Seja um dizimista, seja um ofertante. Vai se preparando no seu lugar. Seja esse branco e azul é do dízimo, branco e vermelho é da oferta. Glória a Deus. Amém. Vai se preparando, vamos honrar a Deus. Pastor, desde domingo, bom dia, irmãos, paz seja convosco. Desde domingo eu estou impactado com um testemunho que eu vi de um irmão nosso, um obreiro aqui da nossa igreja. Terminou o culto da manhã, às 8 horas, ele veio e conversou comigo. Ou melhor, perdão, culto das 10. Terminou, ele veio. Aí até eu disse para você, você deveria ter falado comigo antes, que eu falaria para os irmãos. Ele contando a respeito da vida da família dele. A mãe dele, uma mulher lavadeira, passadeira, hoje chamaria de diarista, uma mulher lutadora, criou seus filhos com muita dificuldade, mas ela tinha um porém. Ela se converteu, tornou-se uma fiel ao Senhor e criou todos os filhos dela debaixo do temor do Senhor. Mas ela tinha uma irmã que já era convertida, frequentava uma igreja. Não preciso citar o nome, jamais farei isso. E quando ela se converteu numa outra igreja, ela dizia: minha irmã, eu ouvi lá o pastor pregando sobre dízimo. Aí a irmã: não, que isso? Isso não está na Bíblia, isso não existe. E ela disse: irmã, com a irmã dela, eu ouvi, eu daqui para frente, tudo que vier às minhas mãos, com as minhas roupas que eu lavo, com as roupas que eu passo, com o meu trabalho, eu vou levar perante o altar o meu dízimo. Pronto. Só que a irmã, a vida inteira, você sabe como é que é a família, espiziando, irmão Afonso, você é boba, tá vendo? Você é boba. E essa irmã sempre foi melhor de situação. Sempre que elas se encontravam, a outra alfinetava. Resumindo, passou o tempo, o nosso querido irmão falando para mim: pois é, pastor, um dia Deus me fez pensar. Eu comecei a pensar na minha vida, na vida da minha mãe, a luta da minha mãe, o sofrimento da minha mãe. E eu vi meus irmãos tudo bem, eu estou bem, minha esposa é uma chefe num baita hospital aqui, ela é chefe de RH de um hospital imenso em Belo Horizonte. Temos uma filha, tiramos de um colégio, pusemos no melhor ainda. Tenho 2 empregos hoje.
E Deus me mostrou a minha tia. Pastor, minha tia hoje está quase para perder a casa que ela tem. A única coisa que restou, vejo meu sobrinho batendo nela, viciado em drogas, não tem alegria dentro de casa, ela já está velha, cansada. Então eu quero dizer aos irmãos nesta manhã, a palavra de Deus, eu estou vendo o pastor Kim pregando, como se estivesse pregando para uma multidão aqui dentro. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E o dízimo, meu irmão, com pandemia ou sem pandemia, ela é uma bênção que Deus dá a cada um de nós. Deus não briga com você, eu não saio daqui brigando, irmão, jamais fiz isso ao longo dos 46 anos de pregador. Mas eu, como pastor Kim, eu tenho visto muitas histórias como essa que eu ouvi aqui. Pessoas que entraram aqui, irmão Afonso, como dizia a mamãe, como dizia minha vovó, com uma mão adiante e outra atrás. Hoje, chega no domingo, para aquele carrão ali fora, desce com a família toda bonita e louvando o nome do Senhor. Meu irmão, isto aqui é a palavra de Deus. O que você ouviu aqui hoje, se você crê, Deus vai realizar os sonhos do teu coração. Fica esta palavra, pensa, analisa, torna um fiel dizimista e um ofertante. Deus vai te colocar em lugar onde você nunca imaginou, mas você vai lembrar das pregações dos pastores da igreja que você frequenta. Fique em pé e vamos consagrar. Posso? Aproveitando que eu estou aqui, quero dizer que eu sou dizimista, viu, irmão? Eu sou dizimista. Pega o dízimo, pega a oferta. Você que já consagrou durante o mês, põe a mão no peito. Eu quero orar por você. Senhor, eu acabei de trazer à tua igreja um testemunho verdadeiro daqueles que compromissam com a tua palavra, que é verdade, escudo e broquel para aqueles que em ti confiam. Ó Deus, obrigado por aqueles que o Senhor tem sustentado, por aqueles que o Senhor tem abençoado, por aqueles que o Senhor a cada dia está acrescentando na vida deles. Em nome de Jesus eu te louvo por cada dizimista dessa congregação, porque se ela está aberta, se ela está limpa, se ela está funcionando, é porque os teus filhos depositam no gasofilácio o dízimo, Senhor. Obrigado, meu Pai, e que a cada dia o Senhor possa abençoar e fazer deste irmão, e que a vida dele seja notória e seja um testemunho real para aqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante que aqui depositam o dízimo e a oferta ao Senhor. Em nome de Jesus, seja repreendido o devorador, os anjos do inferno sejam repreendidos na vida daqueles que estão diante da tua palavra, consagrando o dízimo. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode vir ao gasofilácio. Deus abençoe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantamento.
das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus.